Olha qual a importância da pintura na construção de uma edificação. Como agir de uma forma correta, de uma forma assertiva, para que nós viemos estar decorando ou protegendo as nossas construções de uma forma correta, sem perca de tempo, sem perca de custos, benefícios e sem retrabalhos, sem desperdício de material e com excelente resultado. É claro que no mercado hoje existe uma vasta gama de material, de produto, também de técnicas, de pinturas, tá? Mas cada pintura se adequa a cada tipo de situação do local. Quer ver uma coisa? Um lugar, uma parede que tem muita umidade, devemos tomar muita cautela em usar uma pintura naquele local imediatamente. Ou seja, ter que fazer um processo antes para que sua pintura não venha a ser danificada, desperdiçada ou manchada. Então, para que nós entendamos a pintura é uma camada de recobrimento para proteger e decorar a construção. Certo? Então, a pintura existe vários processos da pintura. Tem um substrato, tem um fundo, tem a massa e a tinta. Certo? O substrato que nós falamos são a parede, ou talvez um portão, uma madeira. Então, desde já, eles são um substrato. Certo? Então, as tintas são constituídas basicamente de pigmentos, resinas, solventes e aditivos. E podem ser classificados em seladores, fundos ou preparadores. Aí tem a massas, tem a primer, tem esmalte, tem tintas de acabamento, tem os vernizes e também tem os silicones. Certo? Então, qual desses produtos se adequa a cada ambiente? O sistema de pintura, a degradação dos revestimentos de parede, mesmo quando superficial, afeta a aparência dos edifícios. Contudo, é importante considerar sua função, tanto no aspecto decorativo, como no aspecto de proteção, e observando este contexto, torna-se relevante considerar sua característica psicológica, pois influencia no comportamento humano e no conforto do ambiente. Daí a necessidade de critérios bem definidos na escolha de cores e do tipo de tinta utilizada no sistema de pintura. Os sistemas de pinturas podem ser classificados como pinturas arquitetônicas, que têm a função decorativa, embora também protetora, e deve ser considerada no processo de planejamento da edificação, levando em consideração suas características e especificações. Pintura de manutenção são aquelas aplicadas primeiramente para proteção e incluem uma série de recobrimentos aplicados sobre metais, concreto, etc. Como falei, do substrato. Também tem a pintura visual, a sua finalidade é a identificação de advertências e delimitação de áreas. Por exemplo, você está no seu veículo, aí você vê uma placa pintada com um E e um corte no final, que é proibido o estacionamento. Então, as tintas, elas também são necessárias para esse tipo de natureza. Então, os principais sistemas de pintura empregados na construção imobiliária são baseados nas resinas IPVAs, acrílicas e alquídicas,
e na construção industrial empregam-se sistemas de pintura formuladas a partir de diversas resinas como de epóxi, de poliéster e de borracha clorada. Os constituintes dos sistemas de pintura são tinta de fundo, primer, substâncias líquidas. O primer é uma substância líquida constituída por resinas, solvente ou água. Pigmentos e aditivos inicialmente aplicados sobre um substrato, com a função de preparar a base para receber a massa e ou a tinta de acabamento. Se você não quiser usar a massa, que é uma massa niveladora e corretoras de defeitos, você pode aplicar imediatamente a tinta decorativa de acabamento. Também tem a massa também, a própria massa niveladora também, que faz parte do sistema de pintura. Substância pastosa, constituída por resinas, solventes ou água, e cargas inertes, aplicado sobre a superfície já preparada com a função de corrigir irregularidades e proporcionar superfície com textura lisa, certo? Quanto mais lisa possível e plana, melhor se destaca a tinta de acabamento, a sua pintura. Então, a gente usamos a massa corrida, aplicamos a massa corrida com a desempenadeira lisa e depois aguarda um tempo de secagem, não muito, certo? Não muito. É bacana você sempre estar observando se ela já está boa para você fazer o lixamento e tirando todas as imperfeições possíveis. É um processo, na minha opinião, é um processo um pouco árduo, né, que é o processo de lixamento, mas quando se tem um material, um maquinário específico para isso, ajuda muito para que não venha estar usando o corpo físico, que é muito cansativo. E sim, tem a tinta também de acabamento, que é uma substância líquida constituída de resinas, solventes ou água, pigmentos e aditivos, com a qual, depois de ser aplicada e secada, converte-se em uma película sólida, aderente e flexível, com a função de acabamento final da pintura. E tem um verniz também, substância líquida constituída por resinas, solventes e aditivos. Depois da aplicação, sofre um processo de cura, converte-se em uma película transparente, aderente e flexível, com a função de beleza e proteção. Beleza? Então, a tinta de verniz ela é adequada mais para metal e madeira. Não se deve jamais usar a tinta verniz em paredes. Essa mesma cria-se uma bolha, cria muitas bolhas, que é claro que vai ficar horrível a sua pintura, a sua parede, que você quer tanto decorar, que na verdade a gente usa mais a pintura para decoração, mas ela também tem a natureza de proteção, de valorizar o imóvel, certo? A gente usamos tinta para pintar um veículo, seja lá o que for. A gente sempre pensamos, na primeira instância, de decoração. Então o verniz não se adequa a pinturas de casa, e sim madeira ou metal. Também tem a tinta IPVA, é uma natureza de uma tinta, é uma tinta à base de água, não lavável, de secagem rápida e média cobertura. É uma tinta mais inferior, ela te dá poucas
poucas decorações, ela te dá poucas qualidades, certo? Por ela ser de baixa inferioridade, que é a tinta látex, certo? Então temos que tomar cuidado na hora de comprar. Quer dizer, que nós devemos comprar consciente, sabendo o que está se fazendo, certo? E tem a acrílica, é uma tinta à base d'água com excelente lavabilidade e cobertura. É um tipo de tinta acrílica que resiste mais à umidade, à água, o calor, certo? Então, ela é mais adequada para a área externa. E a látex é interna, ela é irrevogável, ela nunca deve ser usada na área externa da casa, e sim na parte interna. De maneira nenhuma se deve usar ela em outro lugar. Mas claro que tem área interna que é muito úmida, então tem que tomar muito cuidado também. Então não é qualquer área interna que se deve usar látex, tipo banheiro, cozinha, área de serviço, onde há um lugar de muita frequência, que é uma área molhada, de muita umidade, de frieza. Então a látex ela não se adequa a esses locais, mas sim em lugares enxutos e protegidos da umidade, da água, certo? Então a acrílica, por ela ser uma área usada em área externa, sem muita preocupação, você pode usar ela em uma área de serviço, na parte de cima do banheiro, ou seja, quando você bota um revestimento cerâmico pela metade da parede e a parte de cima você bota uma pintura, então a tinta acrílica ela se adequa a essa situação. Pronto, então é isso. E tem a tinta também, que é o esmalte sintético, ótimo acabamento, resistência a intempéries, boa espalhabilidade e ótima resistência ao mofo, que é uma tinta mais usada em aço, em metal, galvanizados, em portões, grades, que são esmaltes sintéticos, que é para esse tipo de local. Também não se deve usar eles em parede, certo? Texturas, né? As texturas é uma tinta à base d'água com efeito de textura em alto relevo e que cria uma camada de como fosse um chapisco, nervuras rugosas. Então a textura é desse acabamento já de um detalhe diferente, não é um detalhe liso, ela dá muitas nervuras na parede. Então essa é a tinta textura. Tem a tinta óleo também, que possui ótima resistência à intempérie, é de fácil aplicação e possui boa cobertura e flexibilidade. Tem também a base de cal, né, que é mais econômica, possui superfície fosca e lisa e mistura-se a água. É muito econômico e é interessante usar ela como uma parede virgem, ou seja, que é uma parede que está rebocada, nunca foi pintada, nunca foi passado nada nela. Você usa a cal para queimar a parede. Por que isso é necessário? Para quando você vê a aplicação da sua tinta, a parede que está rebocada e seca, ela não absorva a tinta, fazendo com que você aumente as demãos de tinta. E isso você vai gastar muito mais tinta, correto? E isso gera custo. Às vezes você compra um balde de tinta para que você pinte 3, 4 vão, e por ser uma parede que está rebocada, virgem, ela absorve toda a sua tinta. Com certeza. Você vai ter que comprar mais 2, 3 baldes aí para que você venha finalizar o trabalho que você está fazendo em sua casa, em sua construção. E a base epóxi, que é uma tinta que possui alta resistência à abrasão e agentes químicos e é sensível a raios ultravioleta. O que é a abrasão? Tráfico de pessoas, ou seja, é um tipo de tinta que você deve aplicar ela no chão. Você pode aplicar ela no chão, onde as pessoas vão transitar por cima. Você pode usar ela em banheiro, no chão do banheiro, na parede do banheiro, na área de serviço, em cozinha, em quarto, em sala, na área externa.
porque ela resiste. Agora, não é muito interessante usar ela na parte externa por causa não da água, mas sim por causa dos raios ultravioleta, a não ser que essa parede seja protegida. Às vezes tem um beiral da laje, o beiral do telhado, que protege essa parede da incidência do sol, do calor. Então você pode sim usar ela naquele local. Uma vez que você venha usar ela em lugares expostos aos raios solares, mas lembre-se que constante será a sua manutenção, certo? Então, essas são as características da tinta, aplicação da tinta e de materiais utilizados na construção. Em alvenarias, concreto, argamassa e gesso, são utilizadas pinturas permeáveis ao vapor d'água, como emulsões da base de resinas IPVAs, acrílicas, ou estireno, acrílicas, tinta à base de cimento ou de cal. Também pode ser utilizado tintas impermeáveis ao vapor d'água, como alquídicas, esmalte sintético, epóxi, borracha clorada e verniz alquídicos, acrílicos ou poliuretânicos. Já em pinturas em madeiras, utiliza assim tintas alquídicas, esmalte a óleo, a tinta sintética, esmalte acrílicos à base d'água e verniz alquídicos poliuretânicos, certo? Eles atendem a esses ambientes, esses locais. Para pinturas de metais, aplica-se tintas alquídicas, esmaltes sintéticos e epoxídicas, de borracha clorada e de poliéster. Este tipo de material é muito vulnerável à corrosão. Tem que tomar bastante cuidado com isso. O processo de preparo depende do tipo de concentração dos contaminantes e as exigências específicas de cada tipo de tinta. Alguns tipos de tinta têm uma boa aderência somente quando a superfície é preparada com jateamento abrasivo, que produz um perfil rugoso adequado para a perfeita ancoragem do revestimento. Então, um jato d'água ele remove, às vezes, um óleo, uma graxa, poeira, certo? Então, ele remove. Um exemplo, você vai usar em locais que tem sujeira, terra, e às vezes não consegue se passar uma vassoura, não consegue se limpar manualmente, você usa um jato d'água que ele remove todo esse tipo de sujeira, para que venha a maior aderência ou ancoragem da tinta no substrato. Então, se tratando de tinta, são essas novidades, né, que nós encontramos, e também são essas ideias cruciais para que nós possamos fazer um trabalho bem feito e ter as nossas expectativas alcançada, sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo, certo? É bacana você sempre, quando comprar a sua tinta, olhar as especificações no rótulo da embalagem do fabricante, as especificações. Às vezes tem que esperar o tempo de cura para dar segunda demão. Às vezes, quando o tempo está nublado, que é um tempo que está mais frio, aí a secagem da tinta é mais demorada, aí às vezes aumenta o tempo para você poder dar a segunda demão. Ou às vezes a incidência do sol é tão grande, que você tem que tomar outros procedimentos, outros cuidados. Às vezes não é nem indicado fazer esse trabalho em época de insolação muito alta. Tem lugares da região aí do Brasil, seja lá onde for, 35 graus, 36 graus ou até mais, 40 graus, né, nos dias de hoje. Estamos em 2025, a gente sabe que está aumentando
o calor, ondas de calor que nós estamos vivendo. Então, até dificulta os nossos trabalhos, beleza? Então, estamos aí. Siga o nosso canal, curte, compartilhe e vamos embora.